Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa aula de ciências. Na nossa aula de ciências de hoje, do dia 22 de setembro, a gente vai estudar na página 14 do nosso livro didático, ainda sobre seres vivos e seres não vivos. Vamos lá, qual que é o título da nossa aula de hoje? Ambientes e seus componentes. Começa com a reflexão. Em qual ambiente os peixes podem viver? Cada ser vivo vive em um ambiente, não é? Eles se adaptam ao seu ambiente, eles vivem num ambiente adequado a ele. Os peixes, qual que é o ambiente que os peixes podem viver? Eles são animais aquáticos, eles precisam viver nos rios, na água, nos mares, não é mesmo? Então vamos lá. Na Terra existem diferentes ambientes. Então, é o que a gente fala. Por exemplo, é como a tia Fabiana explicou para vocês esses dias, a questão do cerrado. Existem animais e plantas que são adaptadas a viver nesse ambiente mais seco, com a umidade baixa. E a mesma coisa é os peixes. Qual que é o ambiente dos peixes? A água, eles são animais aquáticos, os rios, né? Então, vamos lá. Na Terra existem diferentes ambientes, com seres vivos e componentes não vivos que se relacionam. Lembra que a gente falou? O ambiente, ele é composto de seres vivos e seres não vivos. Os seres não vivos, eles não têm importância. Não, os seres vivos necessitam dos seres não vivos para a sua sobrevivência. Para poder sobreviver, os seres vivos necessitam dos seres não vivos. Então, ambos fazem parte, compõem o ambiente, tanto os seres vivos como os seres não vivos. A diferença é que os seres vivos possuem vida, possuem um ciclo vital, né? Crescem, nascem, reproduzem. Já os seres não vivos, não, eles não possuem vidas. Os seres vivos precisam de diferentes componentes não vivos. O solo, por exemplo, é um componente não vivo que pode servir de abrigo para animais. Há animais que servem de alimento para outros e plantas que também servem de alimento e abrigo para os animais. Tanto as plantas como os animais precisam da luz do sol para sobreviver. Então, nesse texto, a gente aprende algumas informações. Que os seres vivos necessitam dos seres não vivos para sobreviver. É o caso do solo, da água, do ar. A gente necessita deles para sobreviver, não é mesmo? Então, ambos compõem o ambiente. Fala a questão também que muitos animais servem de alimento para outros animais. As plantas servem de abrigo. O que é abrigo? Morada, para os animais morar. E ainda fala que algumas plantas servem de alimento tanto para os humanos como para os animais. A última informação aqui muito importante que a gente já estudou muitos dias atrás, que esse texto nos proporciona, é o seguinte: a importância da luz do sol para sobreviver. Então, o sol é uma estrela que é essencial na vida dos seres vivos, não é? É ele que nos transmite o calor. No caso das plantas, as plantas precisam do sol para a produção do seu próprio alimento. Então, a luz do sol é essencial para que haja vida na Terra. O calor do sol é o que fala aí. Tanto as plantas como os animais precisam da luz do sol para sobreviver. Como nós, seres humanos, precisamos da luz do sol para a nossa sobrevivência. É uma questão de saúde, né? Ele nos ajuda, nos proporciona uma qualidade de vida e também é utilizado como produção de energia, porque a gente sabe que existe dois tipos de luz: a luz natural, que é proporcionada através do calor do sol, que gera energia para casas, prédios, empresas, como a luz artificial, que é gerada através das lâmpadas, que é o homem que produz. Ainda na página 14, vocês têm um diagrama ou um caça-palavras para ser respondido. Siga as pistas e encontre as palavras no diagrama. O diagrama apresenta algumas palavras que vocês terão que seguir as pistas para poder encontrar. São 4 palavrinhas e 4 pistas. Vamos lá. A primeira, lugar onde seres vivos e componentes não vivos se relacionam. Lá em cima no texto eu falei para vocês qual que é o lugar onde acontece a relação entre os seres vivos e os componentes não vivos.
É o ambiente. Então, a primeira palavra é ambiente. 2. Um dos componentes não vivos necessários aos seres vivos. Tem aí nesse caça-palavras um componente não vivo que é necessário, essencial para os seres vivos. O que é? A água. 3. Pode servir de abrigo a alguns seres vivos. Alguns seres vivos podem utilizar esse componente não vivo para abrigo, para morar. O que? É a rocha. 4. Pode servir de alimento para animais. É o quê? As plantas. Lá no texto eu falei que as plantas podem servir de alimento para alguns animais. Então, a atividade de hoje de vocês de ciências é isso. Fazer a leitura do texto, compreender e depois responder através das pistas, seguir as pistas, a leitura, para encontrar 4 palavrinhas. Ambiente, plantas, rocha e água. Certinho? Beijos, beijos. Tchau, tchau, meus amores!